Maranata, o tempo está cumprido e o reino de Deus se manifestou. Pra te adorar, o Rei, dos reis. Deixa tomar o primeiro coffee do dia, no tocante ao coffee amargo. A boa amargura. Boa amargura. Amargura boa. Primeira live da semana. Semana da cadeia. Mais uma semana de autoprisão. Entrei na cadeia numa quarta-feira. Quarta-feira do dia 6 de abril de 2022. Tutto ondele. És em Pangizame. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Jeremias 12. Pergunta de muitos no tempo e com tempo fizeram quais homens e mulheres que amavam a Deus ou amam a Deus. Homens e mulheres que buscaram a Deus ou buscam a Deus. Pergunta que muitos fizeram na caminhada e que hoje muitos fazem na caminhada. Sabe, a pessoa quando serve a Deus e serve de todo o coração, e só serve a Deus de todo o coração aquele que ama a Deus de todo o coração. Por amar a Deus de todo o coração, servirá a Deus também de todo o coração. Porque de maneira nenhuma trairemos, aborreceremos aquele a quem nós amamos. Se nós amamos a Deus, então a gente vai lhe amar de todo o coração e jamais lhe trair e jamais lhe aborrecer. E assim serviremos a Ele sem interesse, mas sim de todo o coração. E agora, quem serve a Deus de todo o coração, porque ama a Deus de todo o coração, então será odiado, aborrecido pelo mundo. As pessoas querem que o mundo lhes ama, né? Jesus disse que o mundo só ama o mundo igual, ou então o mundo só ama o mundo, ou então o mundo só ama os seus irmãos, que são do mundo. Jesus declarou que ele não era do mundo. E na oração de Jesus também, Jesus disse ao Pai que os seus discípulos não eram do mundo, que um dia eram do mundo, mas tu os libertaste do mundo e os chamaste do mundo, e vieram e deram frutos,
porque creram em mim, que verdadeiramente tu me enviaste, ó Pai. Pai Santo, eu já não estarei com eles no mundo, mas eles estarão no mundo, mesmo não sendo do mundo. Por isso, eu te peço, ó Pai, no mundo, guarda-os, como eu os guardei até no último dia, através da sua palavra. Eu os guardei. Agora eu já não estarei com eles. Agora eu te peço que os guarde e também os santifique através da tua palavra, porque a tua palavra é verdade. Olham para as palavras de Jesus. Eles ficarão no mundo, mas eles não são do mundo. Eu já não estou no mundo, mas eles ainda estarão no mundo. Por isso a preocupação do filho para que o pai os guardasse, porque quando o filho estava na terra, guardava a cada um dos seus discípulos. Agora estava a dizer o filho que já não estarei com eles, por isso os guarda, ó Pai. E como é que vocês querem ser amados pelo mundo, se vocês não são do mundo? Como é que vocês querem ter paz com o mundo, se o mundo vos odeia? Fazer paz com o inimigo não é prolongar a guerra, é perder a guerra. Há um conflito, há uma guerra. E este conflito foi declarado desde o Éden. E porém inimizade entre vocês dois. Vós as mães, vocês duas as mães. Uma mãe vai gerar a semente da vida para a vida, ou então os salvos, e outra mãe vai gerar a semente da perdição, dos condenados, dos cadáveres. Nós vimos as duas mães, uma mulher e uma serpente, gerariam duas sementes. Mas quem é esta mulher que Deus falou? Será que é Eva? Não, se fosse Eva, então Deus mentiu. Porque da Eva nasceram duas sementes. Nasceu Abel e nasceu Caim. Estão entendendo, né? Se fosse a Eva, então Deus mentiu, falhou, fracassou nas suas palavras. A Eva gerou também serpente. Gerou um filho de Deus, gerou um filho do diabo. Como diz na parábola ou no ditado dos Bakongo, que no ventre de uma mulher sai todo tipo de filhos, assim como no ventre de uma serpente, de uma jiboia. Nasce escorpiões, nasce serpentes, nasce lagartos. Não que jiboia nasce lagarto, é só uma forma só de expressar para ver a diversidade. Agora você veja que esta mulher que Deus falou que poderia gerar uma semente não é Eva. Porque a Eva nasceu um filho que está no inferno e o outro que está no céu. E lá no céu até hoje continua a clamar a justiça pelo seu irmão. Não pelo. Não para. Pelo. Ele não está a interceder a salvação do seu irmão. Está a fazer lembrar Deus do que o seu irmão lhe fez. E quando um justo faz lembrar a Deus do que os ímpios, os seus matadores lhe fizeram, esse justo está a pedir sentença. Assim como uma mulher cujo filho foi assassinado e vai nos microfones da televisão e pede justiça. Então, o sangue de Abel está pedindo justiça todos os dias, para ver se Deus condene, puna o ser humano que lhe matou injustamente. Então não pode ser a Eva essa mulher. E não pode ser igreja.
nem Israel, porque Israel não nasceu a semente dos filhos de Deus. Igreja não gera ninguém. Israel gerou filhos para a perdição, até o tempo da correção. Nós sabemos disso, que a Jerusalém terrena, que é a capital de Israel, ela é considerada como Sinai. E Agar, com seus filhos, a escrava, o monte que está lá na Arábia, chamado Sinai. Agar, a escrava, e o seu filho Ismael, e todos que nasceram de Ismael, são escravos. Mas a Sara não é Jerusalém terrena, é a celestial. Estão a entender, né? Então tem uma Sara espiritual e tem uma Agar espiritual. Ambos geraram filhos, um para a salvação e outros para a perdição. E nós sabemos que os filhos de Abraão hoje não são os filhos da carne, mas sim do Espírito, os filhos da fé. Pois se cumpriu a palavra de Deus. Em Isaque serão benditas todas as nações. E eu te farei como pai de povos, nações, multidões e línguas. E Deus cumpriu a sua palavra. Não são filhos de Deus os nascidos na carne. Não, os nascidos do Espírito. Pois o nascido do Espírito é Espírito. Mas o nascido da carne é carne. Estão a entender? Neste contexto, há uma pergunta que os nascidos do Espírito, em toda a sua caminhada e trajetória, fizeram. Indagaram a Deus, como está escrito no livro de Jeremias 12, por que prosperas o caminho dos ímpios, ó Deus? Por que os ímpios vivem em paz? Por que todos que cometem o mal alevosamente vivem em paz? Tu os tens plantado e eles arraigaram-se, avançam, ou então crescem, se multiplicam e dão também fruto. Prosperam. Mas tu, agora, Jeremias, o justo, o profeta, estava a fazer essa pergunta. Eu disse, não é somente Jeremias, antes de Jeremias, depois de Jeremias, e muitos de vocês têm indagado-se. Eu disse, a semente da mulher, nesta caminhada, muitos fizeram essa pergunta. Como o próprio Asaf, que viu a prosperidade dos ímpios e se escandalizou e achou que ele estava a sofrer em vão, enquanto ele servia de todo o coração. Os apertos eram muito grandes e os ímpios que serviam a Deus por interesse, que serviam a Deus com fraude. Os pecadores prosperavam, tinham paz, seus filhos eram gordos, tinham boas escolas, boas medicinas, boas universidades. E os filhos da Asaf estudando na escola pública, indo no hospital público, comendo pão com manteiga, com chá. E ele achou isso como uma injustiça. E murmurou e se queixou da sua sorte. E queria também ser igual aos ímpios. Queria abandonar o caminho. Queria ser igual àqueles que serviam a Deus por interesse, com fraude, com mentira, para que também tivesse a prosperidade e a paz que eles tinham. E muitos se escandalizaram por causa disso. E muitos, por causa da sua ignorância, por não conhecerem os intentos de Deus, eles acham que Deus é injusto. Principalmente a semente da perdição das escolas americanas. Eles não são semente da mulher, são semente da serpente, mas eles se enganam
e pensaram que são da semente da mulher. Eles ensinaram a murmurar, achar Deus injusto e falam todas as palavras arrogantes contra Deus, mais ou menos como esta aqui. Se o Senhor não me dá dinheiro, me mata. Eu não aceito isso. Cobram de Deus como que emprestaram. Acham Deus como mentiroso. E dizem, se tu és Deus e é assim que devemos te servir, então eu vou servir ao outro. Palavras semelhantes, são várias. Como esta aqui. Olha o ímpio, o que rouba os dízimos, o que se prostitui, a sua loja está a prosperar, e eu que dou dízimo e oferta, que vou nos cultos, que te adoro, que prego a palavra, estou na miséria. Minha loja bem amaradinha. Olha o ímpio, olha a prosperidade do ímpio, olha o carro do ímpio. Como é que pode o ímpio ter o V8 e eu nem bicicleta tenho? Essa é a oração da semente da serpente que foi manipulada e que pensam que são da semente da mulher. Ah, você não explicou quem é a mulher. Quem é que anda a gerar filhos para Deus? Quem é que gera as pessoas para Deus? No chamado novo nascimento. É fácil. Então não pode ser a igreja, porque a igreja não gera ninguém. Nem Israel gerou filhos para Deus. Israel gerou filhos da carne. Israel como nação. A Sara. Geraram filhos da carne. E quem é que gera os filhos para Deus? O nascido do Espírito é Espírito. Então é o Espírito Santo. Esta mulher, então, é o Espírito de Deus, que gerou Jesus no ventre da mulher e que gera pessoas hoje para Deus. Pedro disse, aquele que não tem o Espírito de Deus, este não é dele, Paulo, aliás. Somente são filhos de Deus os que têm o penhor do Espírito, os que têm a marca da promessa, o selo da promessa de Deus, o Espírito do Senhor Jeová. Estão a entender? Então, é a mulher que geraria filhos para Deus. E nós sabemos o primeiro filho que foi gerado, por isso se chama o primogênito filho de Deus, é Jesus. Mas antes mesmo de Jesus, houveram homens como o próprio Jeremias, que pela fé já foram guardados para serem gerados. Ok? Pela fé, creram na redenção. Creram no derramamento do Espírito. Por isso Joel falou, nos últimos dias, Deus vai derramar o seu Espírito sobre toda a carne. E Jesus disse que quando ele se moveu na terra com seus discípulos, eles ainda não tinham o Espírito Santo, porque o tempo de serem gerados no Espírito ainda não tinha chegado, porque o Espírito ainda não tinha sido derramado na terra. E Jesus prometeu que aqueles que crescem nele poderiam fluir no futuro, não naquele momento, rios de água viva em seus ventres. Agora, esse dia aconteceu depois da ascensão de Jesus Cristo no trono, no dia que se chama Pentecostes. Desde aquele dia o Espírito começou a gerar filhos para Deus. E Deus, através do seu Filho, deu as instruções como nascer de novo. Você tem que ser nele, através da sua palavra. E a sua palavra ensinou o arrependimento e depois a fé, a certeza nele. E assim, esta é a mulher, e não que vocês acharam. E a serpente antiga vocês conhecem. Jesus veio mostrar quem era a serpente. A serpente antiga, chamado Diabo e Satanás.
E naquele dia da sentença, Deus disse que poria inimizade entre a mulher e a serpente. Mas como Satanás vai fazer inimizade, vai lutar com o Espírito Santo, se o Espírito Santo é Deus? Aí onde está o problema? Aleluia! Satanás não pode lutar com Deus no Espírito, nem com o Pai, nem com o Verbo, nem com o Espírito dos dois. O Espírito Santo é o Espírito do Pai, o Espírito do Verbo e o Espírito do Espírito Santo. Aleluia! Satanás não pode lutar com Deus no Espírito. Nunca isso aconteceu e nunca vai acontecer. Nunca. Desde sempre a rebelião é somente sobre a criatura. O criado incitando outros criados para a rebelião. Aí sim. Mas enfrentar Deus, nunca isso aconteceu e nunca vai acontecer. Mas o diabo sabe e sabia que Deus tomaria corpo na terra. Então o diabo esperou nos dias da carne, nos dias que Deus tomasse carne para vir enfrentar Deus. E quando Deus tomou a carne, ele se moveu no espírito e na carne. Isto é, cumpriu, guardou as regras físicas que ele próprio estabeleceu, como de crescer, nascer, crescer, depois morrer. E nesse ciclo se tem alegrias, tristeza, vai no banheiro, toma banho, dorme, come, tudo isso. Então Satanás sabia que esta seria a fraqueza de Deus. É tomar o corpo humano, se mover como homem. Como assim fraqueza? Sim, porque a carne e o sangue são fracas. Ok? E o mesmo Deus, quando ele toma a carne e o sangue, ele não ousa ser igual a Deus, mesmo sendo Deus. Mas ele se aniquila a si mesmo. Então ele mostra ao diabo que é possível andar com Deus tendo carne. E os humanos não terão desculpa de poderem dizer que é impossível. E por isso, Deus sempre se moveu na carne e cada vez que ele tomou corpo com um propósito. Ok? E os humanos nem souberam que viveram com Deus. Os antigos que viviam com o rei de Salém não sabiam os seus vizinhos que o vizinho deles era Deus. Não, calma aí. Os vizinhos de Melquisedeque, seus compatrícios, seus companheiros, seus amigos, eles não sabiam que aquele vizinho que vivia com eles era Deus. Então essa é a forma de se humilhar a si mesmo para tomar a forma de homem com um propósito. E qual foi o propósito de Deus encarnar no tempo de Melquisedeque? O propósito é aquele que se cumpriu diante de Abraão. E aquele que tinha as promessas foi abençoado por aquele sem genealogia, sem pai, sem mãe, sem princípio nem fim de dias. Quem é esse que não tem princípio e fim de dias? Só pode ser Deus. Tudo que existe, quer no céu como na terra, foi criado. A única coisa que não foi criada é Deus, que não foi criado. Então, se tudo foi criado, tem um princípio. Até os espíritos que não têm fim, mas têm princípio. Não têm fim porque aquele que os criou os fez assim. Ok? Não porque eles pouco que se fizeram para que não tivessem fim. Só que os espíritos, mesmo não tendo fim, se não agradar a Deus, vão ter um fim, digo fim permanente, eterno, nas cadeias. Os brasileiros, muitos deles estão a ensinar que os que estão no inferno depois serão salvos. Que Deus jamais vai mantê-los nas cadeias eternamente. Essa é a mensagem do Russell, o fundador da Testemunho de Jeová. E muitos pentecostais agora estão a entrar nesta onda. Depois que se encheram de dinheiro, ficaram famosos, as suas heresias estavam encobertas, começaram a se manifestar. Estão a fazer Jesus de mentiroso.
Pois Jesus disse que existe uma condenação eterna. Pois Jesus disse que existe uma morte eterna. Pois Jesus disse que existe um castigo eterno. Então eles são mais sábios do que Jesus. Ok? Feito isso, saibam disso. Naquele dia foi declarada essa inimizade. E quando há inimizade, é porque há guerra. E porém inimizade entre o diabo e o Espírito Santo. Mas como o Espírito Santo não pode lutar com o diabo, nem o diabo com o Espírito Santo, então isso mostra que na encarnação o Espírito Santo também tomaria carne. Ok? Tomaria carne para que esta guerra se efetivasse entre a serpente e a mulher. Sim, entre a mulher e a serpente. E João viu esta mulher que o Espírito queria se encarnar. No Apocalipse 12, estava com ânsia de dar à luz um filho, e gritava e gerou um filho. Eu disse que o Espírito Santo é que gera o filho. Aleluia! O Espírito Santo é que gera os filhos para Deus, a semente de Deus. E o diabo, através do seu sistema e suas leis que ele implementou, gera filhos para si mesmo. Filhos do pecado, filhos do diabo, filhos do maligno, semente da perdição. Estão a entender? Mas também naquele dia, Deus não declarou sua inimizade entre a mulher e a serpente. Disse também haveria guerra entre as duas sementes. A semente da mulher e a semente da serpente estariam em guerra. E é visível os filhos de Deus, os filhos desse mundo, em guerra. A diferença é que os filhos de Deus receberam ordens para não odiarem a semente da serpente, nem tampouco guerrear eles na carne, porque a sua luta, a sua guerra é no espírito e não na carne. E assim eles amam os humanos, não os diabos, não os demônios. Eles amam os humanos, mesmo sendo gerados na carne. E este amor é com o intuito de trazê-los para eles. Porque assim como eles foram libertos do pecado, porque um dia foram da semente do maligno, e aceitaram Jesus, e se arrependeram de todo o coração, e nasceram de novo, porque receberam o Espírito de Deus, também eles trabalham para ver se os seus irmãos, digo irmãos, porque foram criados também por Deus, possam conhecer essa verdade e possam se salvar como eles se salvaram. Então, eles os amam. Mas a semente do maligno, assim como o pai deles, eles não amam ninguém. Eles se odeiam, nem entre eles se amam. Existe o falso amor entre eles, porque é um campo de batalha, na luta pelos interesses. Mas agora, enquanto a semente da mulher intercede por eles, deseja o bem deles, ama eles, lhes faz o bem inclusive, eles não. Eles odeiam a semente da mulher. Eles detestam, eles perseguem, eles querem acabar com eles. Por isso, lhes perseguem, lhes odeiam, lhes aborrecem, lhes maltratam, xingam, zombam, tudo isso ao mando do pai deles. Ok? Está entendendo? E por isso, nesse ódio, nesse conflito da semente da serpente contra a semente da mulher, muitas das vezes por falta de conhecimento da semente da mulher, ou então por causa da fraqueza da carne, chegam a murmurar, como murmurou Jeremias, porque aqueles que cometem iniquidade prosperam no caminho. Porque, ó Deus, tu prosperas o caminho dos ímpios, porque eles avançam e se multiplicam e dão frutos. Seus filhos estão todos gordos, suas mulheres, sim, estão sempre a gerar, estão a parir naturalmente, estão a prosperar, estão a não sei o quê. Por isso virou moda na terra. Virou moda. Satanás abriu uma janelinha e diz assim: o mundo é pequeno, a terra é pequena. É mentira. O mundo chega para todo mundo. Vocês são muitos. Vocês são como a areia da praia do mar que não se pode contar. Vocês são como as estrelas do céu que não se conta. As riquezas são poucas.
Então, para que você se torne senhor dessas multidões de escravos, você precisa vender a tua alma a mim. Tu me dás voluntariamente a tua alma e em troca eu te darei o mundo. A mesma coisa que ele pediu a Jesus, que Jesus lhe desse a sua alma. Porque quem adora ao diabo conscientemente está a vender a sua alma ao diabo. E esse é um pacto. E esse pacto entre os humanos com o diabo chama-se feitiço, bruxaria. As pessoas descobriram no mundo que para se tornar senhor tem que vender a sua alma ao diabo e o diabo te dar poderes para você governar o mundo, para ditar-se. Então, em cada área onde a pessoa tiver o talento, ele vai impor e vai dominar e vai prosperar. E por isso você vê pessoas distintas a fazerem diferença entre os humanos. Não pelos talentos, mas tem lá o sobrenatural. Não são talentos, não. Não são. Então, nesta luta desenfreada em busca do poder, as pessoas estão a vender as suas almas para serem homens famosos, políticos famosos, poderosos, comerciantes famosos, empresários famosos, poderosos, de sucesso, escritor, poeta, cantor, trabalhador, para que venha ascender, para ser chefe, todo-poderoso, governante, para governar, para ser deputado, para ser ministro, para ser engenheiro, general, para ser não sei quem, para ser um pastor famoso, rico, para ter muitas almas, para ter muito poder, para ter tudo isso aí. Eles vendem as suas almas para receber um poder do alto, do que é de baixo. E o diabo, ele lhes entrega. E como lhes dá? São esses que governam o mundo, que mandam no mundo. Por isso há uma seta aí, ou então, não digo seta, como é que é? Uma ordem da bruxaria. Existem várias ordens, através das culturas, dos povos, não sei quem. Há uma ordem aí que foi inventada lá no Ocidente. Muitos dizem que veio de Israel, que se chama maçonaria. Eles acham que eles são os patrões do mundo. Eles ainda desafiam as pessoas e dizem: nós, toda pessoa do sucesso que você vê no mundo, faz parte de nós. E eles se chamaram os homens que têm luzes, as luzes, os iluminados, os mais poderosos. Eles dizem que o bolo está na mão deles. E eles é que repartem o bolo. E eles dão uma fatia àqueles que se associaram a eles, que fazerem a vontade, que falarem, que entrarem no pacto, que conhecerem as profundezas de Satanás, que forem recrutados. E por isso a juventude de hoje anda à busca disso. É luta, é procura. Eles acham que é sorte achar uma oportunidade, ou então o sol a brilhar. Eles não sabem que estão a vender aquilo que é o mais importante dos importantes, que é as suas almas. Eles não sabem que, em troca das suas almas, estão a receber as coisas perecíveis, que vão acabar, que vão terminar, que o poderoso morre como um franguinho, o famoso morre cheio de economia, vergonha, cheio de desprezo. O político poderoso morre como um fraquinho, como um franguinho. O cientista ontem, hoje é um brincalhão, ou uma brincadeira, só é ciência. Ainda que morra no poder, vai ser enterrado juntamente com o pobre. Ainda que separaram cemitérios diferentes. Tem dos ricos, que é o Alto das Cruzes. Tem o da Santana, que é o da classe média. Ou então os príncipes. Tem o dos pobres, espalhados na capital. Estou falando da realidade de Luanda, que fica 14, Viana, não sei aonde, Mulevos, lá vão lá os pobres. Tem os mais ou menos, que fica aí, vai pobres, mas mesmo lá no que fica está dividido em duas partes. Eu nem sabia disso. Tem a parte dos poderosos, onde entram padres, generais, coronéis, comissários,
deputados da oposição, e tem a parte dos pacatos cidadãos, como diz aí o Loi, os dandarices, mas todos foram embaixo da terra. Aquele que lhe enterraram com o caixão de ouro tem que meter guarda, porque senão à noite os ladrões vão ir buscar. Vai voltar no quê? Na casa onde vendem as urnas. Vai voltar lá. Por isso muitos, quando vão enterrar com os seus entes queridos com urnas caras, o que é que eles fazem? Começam a quebrar. Quebram lá dentro do buraco, descem lá jovens, arrebentam com aquele caixão muito caro, porque eles sabem que senão os altamente perigosos vão buscar aquilo. Você vai com ouro, vai com não sei o que. Uns foram enterrados com cofre de ouro. Os reis, antigamente, eles enterravam com riqueza. Hoje, os que andam a escavar a terra estão a descobrir muita riqueza. Ouviu? Enterra com cofre, mas não vai levar nada. O cofre vai ficar aí e ele vai lá embaixo, nas cadeias da escuridão eterna. Então, vender a tua alma em troca de benefícios da terra é a maior desgraça, estupidez e idiotice dos seres humanos. Ouviste, você que está me ouvindo? Mas não se esqueçam, para isto se manifestou o Filho de Deus para destruir as obras do diabo. Então o Filho de Deus, quando se manifestou, veio para destruir essas obras. Isto é, ainda que você terás vendido a tua alma a Satanás, tu tens a chance de voltar para Deus. E ele diz, volta para mim e eu voltarei para ti. Se você confessar os teus pecados e se arrepender, e creres no Filho de Deus, ainda que os teus pecados sejam vermelhos como a tacula, há um sangue mais vermelho do que o vermelho. Há um detergente que lava melhor do que todos os detergentes da terra. Há um sangue puro, mais puro do que a própria pureza. Ok? Então todos podem se salvar. O problema está nas pessoas. Cada um deve tomar as rédeas. Deve tomar atitude de renunciar ao mundo, de passar até vergonha. Sim, por amor a Jesus, por causa da tua alma. Estão a entender? Então as pessoas, quando olham para os famosos, os ricos, com os carros, com não sei quem, as prostitutas, essas prostitutas ricas que vocês estão a ver, elas não se tornaram ricas por se prostituírem. Se enganaste você, menina, menina, que diz, não, eu tenho um corpo bonito, a minha vizinha, por causa do sexo, tem casas, carros, trabalhadores. Mentira. Aquele é um meio para alcançar as coisas. Mas tem algo muito mais do que isso que você está a ver. Eles vão fazer feitiço ou então vão buscar o poder de Satanás. Vendem as suas almas e recebem poder, mas como o ofício será o sexo, então esse poder vai lhes conduzir aos ricos. Ouviu? Vai aos ricos se prostituir. Quer dizer que as portas se abrirão, os demônios vão ajudar essa pessoa para lhe levar nos homens famosos que têm dinheiro, nos cantores de fama, nos políticos, homens de negócios, homens de letras, não sei quem, generais, não sei quem. E aí depois que? Porque aquele nível é nível dos ricos, então o sexo aí, a troca do sexo e os favores que eles dão são milhões. Enquanto você, para chegar até aquele nível, sem feitiço não chega. Você vai começar a se prostituir com esses aqui, que só vão te dar sida e não te dão dinheiro. Aí eles dão sida e eles dão riqueza. E a riqueza vai servir para sustentar a sua vida, a sua alma, ou então o seu corpo, a sua carne. Isto é, não somente viver bem, e também para se tratar. Tem acesso aos antirretrovirais. Enquanto você está na fila, prostituta pobre, porque não fizesse pobre, pacto, e te deram sida, você tem que ir no hospital ficar a esperar, fazer bicha, para receber o kit
Ele não precisa ir aí. O medicamento ele encontra em casa. Porque aqueles que fazem cambalacho já são conhecidos. É só ligar, pá, olha, eu preciso de um kit agora. O meu medicamento acabou. Se não é aqui, ele migra lá. É só o dinheiro que manda. Tem o kit, tem os medicamentos e vai viver mais tempo. Por causa dos medicamentos e também das comidas que vai comendo. Mas você, em pouco tempo, ele morre. A doença vai se manifestar, ainda que tem direito aos medicamentos, mas não tem alimentação condigna. Então, a doença evolui mais rápido. Daqui a pouco sai do vírus para a doença. Ok? Estou só a tirar exemplo. A morte não é só sida para a prostituição. Mas não que eles não vão morrer. Eles também podem, depois, os tais medicamentos se tornam, vai chegar um momento que os antirretrovirais se tornam o próprio inimigo do corpo. Quer dizer que eles começam agora a devorar o corpo. Nem as boas refeições vão lhe ajudar. E depois parte. E os idiotas vão chorar e vai dizer, e estava na igreja, e foi no céu, a nossa irmã, por quanto recebeu a primeira comunhão, recebeu crisma, não, ele era cantor gospel, ai, porque era pregadora missionária, está no céu. Vende as suas almas em troca do poder das trevas. E o poder lhes promove. Cada um no seu ofício vai ter a proeminência. Por isso tem prostitutas chamadas para os ricos. Tem níveis. E os papos também têm níveis. E não é só prostituição. O cantor tem talento. Tem uma voz suave. Tem habilidades. Ok? E já tem os instrutores. E tem os evangelistas. E tem os caçadores de alma. Que vão lhe despertar. Criança. Aqui não é só talento, não. Tu tens o talento. E é natural. Foste abençoado por Deus. Mas isso não te leva a lugar nenhum. Como assim? Se eu tenho talento, você já está me elogiando? Não. Existe o sobrenatural. Que o mundo não sabe. É como? Todos que têm fama, que estão no auge, venderam as suas almas ao diabo. E você nem sabe, nunca talvez teria ouvido falar disso. O que é isso vender? Vou morrer? Não, não vais morrer. Vender a alma ao diabo significa você se tornar do diabo e vai ficar famoso, rico. E ele vai, o que é que eu tenho a ver com Deus? Se os povos cristãos que estão ali buscar, estão na miséria. Então, e ele ainda vai te falar, não, você pode continuar a buscar a Jesus Cristo. Estás na igreja, né? Até se torna mais, até vai te ajudar, você tem dinheiro, os irmãos vão te respeitar, o pastor vai te dar cargo. Posso afinal? Pode. E vai ser chefe e líder. Se quiser cantar música gospel, você canta. Então, deixa de cantar o mundanismo. Para ter assédio. Aqui também já é um movimento que está a dar dinheiro. Chega a dar mais dinheiro do que aqui fora. Vai te dar um exemplo. Tu conheceste o cantor fulano? Cantava no secular. Né? Sabe por que ele se tornou gospel? Porque descobriu que lá rende melhor. Então eu posso mudar? Pode. Pode começar agora aqui no secular, depois muda. Por isso você vê, cantor canta, e diz, não, agora não vou cantar mais o mundanismo. É mentira dele. Ele quer ganhar dinheiro entre os cristãos. Aleluia! Entenderam? O rapaz está vindo à universidade. É barra, como se diz na gíria angolana. Muito inteligente. Tirou 20 na nota lá na Universidade do Porto. Lá não sei, não sei onde, em Washington. Aí no Manhattan. E publicam a nota dele. E fica já a ser cobiçado. Não, rapaz inteligente, quando voltar, te abrem já o jogo. Olha, isso não basta. Se é para singrar. Tá vendo esses engenheiros que estão a vir naquele tempo da Sona Angola? Ele vinha cheio de letra, cheio de orgulho. Porque tem um mestrado, ok? O doutoramento, o PhD da engenharia mais profunda lá.
do Japão, da América, e ele está a pensar que aqui vai encontrar, todos vão lhe respeitar. Quando ele chegar, até eles mais velhos da zona Angola, que já tinham espaço, diretores, e não sei o que, vão lhe zombar, vão falar, você está a pensar que eu saber aqui? Ô rapaz, vai ficar escravo. Se ele for humilde, depois vão lhe abrir o jogo, vem cá, tu és inteligente, aqui não é saber, não é somente isso. Vão te mostrar o fulano, né? Fulano estudou mais que você. Sabe como é? Que ele está? Na miséria. É um simples trabalhador. Tentou subir sem feitiço, trombosa com ele. Tentaram lhe promover sem feitiço, tala com ele nas partes secretas. Não consegue nem sentar, tem que ficar deitado. Foi na América tratamento, não tem cura. Então eu te aviso já, por causa do talento que você tem, as cobiças já vão começar. O chefe que quer te usar pelo serviço, vai querer te colocar uma função, a inveja também está aí. Está lá um técnico médio, cheio de feitiço. Quando ele vai sentir-se ameaçado. Chefe, esse miúdo ele é doutor e eu sou técnico básico. Esse vai me tirar o lugar. Kindoki. Puá, trombosa. Então corra. Vai já. É na Índia. Qual é a Índia? Você pensa que começa na Índia. Você vai começar na Índia. Você quem? Vai lá, começa lá nos bairros, vai no Mamã, vai no Charles Bois, vai no Jamé, no Kitoko. Procura aí o falso profeta alguém. O Inoki. Vai lá na Lunda, vai no Ija, vai na quem? Na Rainha dos Chocos, aí no Mochico. Procura não sei quem. Depois é que você vai subir. Tem que começar de base. É assim que as pessoas venderam as suas almas. Quando você começa, já não termina mais. A ambição pelo poder vai te levar sempre a buscar isso. Depois destes primeiros, você vai descobrir que esses são crianças. Você quer mais, vai atrás dos maiores daquele. Depois vai descobrir que esses são que vai atrás. Depois vai descobrir que tem os mais poderosos que te dão poder mundial. Onde é que é na Índia? Só que aí, tem que juntar muito dinheiro. Que eles não cobram barato, não. Que eles cobram pesado. E ele vai juntar, sei lá, 100 mil, 200, 300 mil dólares e vai emigrar. Ou então vai viajar e vai ser recebido no aeroporto e levado na casa daqueles marabus da Índia, os sadhus. E chega aí e é tratado. Quando chegar, PCA. Isso em todas as áreas. Eles estão me ouvindo? Negam isso se é mentira que eu estou falando. Por isso quando aparecer alguém dizer que, olha, eu sou famoso, mas não fiz pacto, vou falar, seu mentira. Também ninguém pode vir falar isso, né? Senão vou lhe enterrar. Vou lhe falar, só vais viver se você nunca fizesse pacto. Se o que você tem é o pacto que te levou lá, essa noite mesmo você vai perecer. Vai ver, não, por favor, não faça isso. Ouviu? Eu estava pregando numa casa e uma jovem, uma mestiça que já foi campeã de handball. Não vou falar em que área do jogo que ele jogava. Senão todo mundo vai dar conta. É a fulana. Ele participava nessas reuniões também. Numa casa onde estavam a me levar para a tentação. Onde queriam me dar que é rasteira. Eles estavam a pensar que era fácil dar rasteira a Elias. Elias não se dá rasteira. Então, essa senhora foi campeã africana. Campeã africana de handball. E eu estava a falar dessas coisas e ele me mandou parar. E ele disse, não concordo com isso. Eu falei, não concordas? Justifica a tua afirmação. E ele disse, eu fui campeã africana, nunca fiz pacto. Eu sou famosa
Nunca fiz pacto. Eu falei, mentira. Se for agora, eu não falarei isso. Ele sabia que naquela altura que o menino era ainda menino. Por isso, brinco, se for agora, ia lhe levar no Carmelo. Eu falei, estás a mentir. E eu disse, preste bem atenção. Não falei isso aí. Eu acho que falei, já não me lembro se falei ou não falei. Gosto de falar o que eu falei. Existem promoções de exaltação em grupo. Existe individualmente. Assim, uma equipe pode ganhar um mundial. Quem fez o feitiço não é o jogador, é a equipa. Mas, de maneira nenhuma que a equipa faz feitiço, os jogadores não participam. Nem que seja só uma participação parcial. Participação parcial de passar num marabu para lhes dar água de beber. E eles vão dizer, isso é normal, é a nossa tradição. Passar a noite no cemitério sem aparecer lá nenhuma manifestação espiritual. Acordam e voltam. Não, dormimos lá, mas não aconteceu nada. É possível. É possível chegar e começar a entrar na caixa e te fecham. Não vê nada, a tua alma não sai. E vai outro, ele quer, mas alguma coisa aconteceu. Ou lhes deram areia, alguma coisa do cemitério. Bom, na sua ignorância, possivelmente ele achava que aquilo não era pacto. E eu duvidei, desafiei ela. Eu disse, eu te desafio. Eu lhe falei, ninguém se torna famoso, poderoso no mundo sem feitiço. Nem o diabo deixa. Olha, a sala, todos ficaram chateados com ela. Quando terminou o culto, as pessoas vieram ter comigo, porque eles pensaram que esse homem aqui, o espírito que ele carrega, possivelmente já não vai vir mais aqui. Foram me consolar. Eu disse, não, aquela é uma mundana. Ele está a falar mentira. Depois ela também, no dia seguinte, na outra reunião, foi me pedir perdão. Falaram nele, você tem que pedir perdão. Não, me perdoa, apóstolo. Não devia falar isso, não sei o que. Eu disse, não se preocupa. Hoje está onde? Ele vai me ouvir. Se ela não me acompanhar, vai me ouvir. Agora vem me falar mais isso agora. Se tens coragem. Vem mais, entra na igreja e diga, eu, campeão, sem pacto. E vou lhe dizer, se estás a falar a verdade, amanhã vais acordar. Se estás a falar mentira, amanhã vais acordar no inferno. Então, em todas as áreas, pastor, assim por exemplo, essa fama que eu carrego. Eu me tornei um homem conhecido, né? Eu não sinto isso. As pessoas que me falam, na minha mente, no meu coração, não tem espaço disso. As pessoas que me... Eu não estou a negar, estou a ver a influência, a minha fotografia a correr no mundo. Você vai na América, vai encontrar a minha foto colada em Manhattan, não sei onde, Nova York. Passei no Times Square, o primeiro angolano que passou no Times Square. Ultimamente, depois começaram a entrar lá. Começaram a me imitar, ficaram envergonhados. Tá bom. Mas, para mim, isso não é nada. O crescimento da própria igreja. Você vê que em todas as nações estão a gritar, Elias está na sua terra, Elias, em várias nações. Achas que se eu não fosse o que eu falo, o que eu falo? Que eu sou Elias, sou de Deus. Por isso eu desafiei os meus detratores. Quem fala o contrário? Ninguém. Nenhum feiticeiro diga, eu vou te revelar quem é que te deu o feitiço. Onde é que você foi fazer o pacto? Poderia aparecer alguém maior, porque os pactos têm níveis, assim como todo mundo espiritual, quer do bem como do mal. Tem níveis. Quando você está no nível médio, tem alguém que está no nível superior. Se você está no nível básico, tem alguém que está no nível médio. E se estás no nível superior, no superior também tem um outro superior. Até o topo. Então, se você desafia o mundo das trevas, o mundo deles, também é impossível que Satanás jamais desafiará ou destruirá Satanás. Jesus falou isso. E se aparece alguém assim, o teu superior vai te desmascarar e vai te expor a exposição contigo.
Ninguém conseguiu fazer isso. Charles Bois morreu em silêncio. E eu a brincar com ele. Como quem? Como é que é? Como o gato brinca com o rato. Vocês conheceram Charles Bois? Um rabugento homem que responde até youtubers, até um desconhecido. Ele vai mandar um vídeo para te responder e te amaldiçoar e te desafiar e não sei o quê. Charles Bois morreu sem pronunciar o meu nome. E num debate, um jornalista provocou ele para que falasse de mim. Porque ele falava dos falsos profetas, dos seus companheiros pastores. E esse jornalista, teimosamente, lhe perguntou: o que é que tu falas do apóstolo Marcelino? Ele lhe mandou a calar naquele momento. Seu rosto ficou trancado e com essas palavras: não fale desse assunto aqui. Não sei com qual termo. Alguém parece que acompanhou, vai falar. Parece que não quero falar disto. E ele também, como um outro companheiro, logo entendeu que o chefe estava a dizer: para com isso. E ninguém mais falou. Olha, eles não continuaram mais a falar de mim. Ou ele, o jornalista, não questionou mais. Porque o entrevistado Charles Bois se irou e lhe repreendeu. Por quê? Qual é o médico que Charles Bois teve até a morte? Porque ele sabe que o que eu falo é verdade. Ele estava a temer pela sua alma. Não queria apressar a morte. E todos são assim. E todos. Aleluia. A brutalidade inspira respeito. Estão a entender? Então eu estava a dizer que o nível que eu alcancei, que já não é angolano, é mundial, não seria possível sem pacto com o diabo. Mas como eu sou de Deus, venci. Então esta é a recompensa. Jesus falou que existe um despojo. Despojo dos valentes só será possível despojá-lo se vencer os valentes. Então, se eu alcancei o que eu tenho, então eu venci os valentes. Existem 3 coroas principais do mundo do espírito. 3. 3 coroas. E cada coroa tem a sua glória. Isso acontece no mundo espiritual do mal e no mundo espiritual do bem. Aliás, o mundo espiritual do mal é fotocópia e imitação do mundo espiritual de Deus. Não tinha como eles não imitarem isso. E para a pessoa ser coroada, tem que vencer. Paulo disse: todos correm, mas só um leva o prêmio. E todo aquele que luta deve se abster de tudo. E ninguém é alistado para a guerra e se apressa com os negócios dessa vida, poderia agradar aquele que o alistou. Eles também correm. Eles também lutam para receber coroas. Só que a diferença entre as nossas coroas e a coroa deles é que eles recebem coroas corruptíveis, da corruptividade, da mortalidade. Por isso eu acabei de falar aqui. Fama hoje, amanhã numa cama como um desgraçado. Poderoso hoje, amanhã sem poder. Rico hoje, amanhã pobre. Se não for aqui na terra, é no cemitério. Já falei agora. Se mores no poder, no cemitério vai sem poder. Se mores rico, no cemitério vai sem riqueza. Se mores famoso, no cemitério vai sem fama. Não estou a falar o enterro que vai arrastar multidões. Não. Não são eles. É você, lá dentro da caixa. Está a entender? Então, um homem de Deus, estou a falar homem de Deus,
para despojar o despojo dos seus inimigos, tem que vencê-los. Então, existem 3 coroas. Para despojar a primeira glória, que é a primeira coroa, eu tive que vencer os inimigos dessa dimensão, ou desse nível. Assim como mais ou menos nas artes marciais. Para você tomar o cinturão do teu mestre, você tem que lhe vencer. Mais ou menos o teu mestre é 5º dan. E você é 4º. Você tem que lutar com ele. Quando você lhe vencer, então tomas o dan dele. Tomas o cinturão dele. E neste caso, ele sai da cena. Você quer viver? Abandona já, fica só já como um conselheiro aí. Perdeu a guerra. Estão a entender? Vocês estão a compreender? Lá está a primeira coroa. Eles estão lá. Tem lá um valente. É que tem essa primeira coroa. E essa coroa é a coroa das estrelas. Vão dizer, olha, o homem é um astrólogo. Está a pregar astrologia. Vão dizer, o homem é um herege. Falta de conhecimento. Até os bruxos estão a vos rir, ó cristão. Estão a vos rir. Esses cristãos, se eles pudessem entender o que esse homem fala, eles iam dizer, ele fala aquilo que só nós sabemos, que existe no mundo do espírito. Mas eles não sabem nada, coitado. Ele está a lhes abrir o jogo, mas eles não entendem nada. Eu tive que vencer o valente da coroa das estrelas para eu tomar essa coroa. A coroa do Império Romano. Tem um filme que falava isso, né? Coroa. Você vê só até vos mostrar até nos filmes. Para você tirar a coroa do rei, não é chegar lá e dar a coroa. Tem que vencer o exército dele. E chegar depois, lutar com ele, lhe vencer, e você toma a coroa. Até nos filmes vos mostraram isso. Que existe um mundo espiritual que não está aos vossos olhos. Vocês estão a ver o mundo físico. E o mundo físico é o reflexo do mundo espiritual. E é a sombra. O verdadeiro é o espiritual. Essa aqui é a sombra, essa é a imagem. Para eu me tornar aquilo que as pessoas estão a dizer, uns até estão a mentir porque não conseguem me matar porque eu me tornei famoso. Vocês estão a enganar. E antes de me tornar famoso, não me mataram. Achas que tem dificuldade do diabo matar um famoso? E esse que está a matar, há um famoso opositor. Então na política não estão a lhes bondar. Savimbi não lhe mataram. Tem alguém que tinha mais fama em Angola que Savimbi? É quem? José? Nem pensar. Se você for lá fora, pergunta Jonas Savimbi. Até geração que não conheceram vão te falar, já ouvi falar dele. Fala, Eduardo Santos. É quem? Esse é quem? Fala, Agostinho Neto. Ah, nunca ouvi falar dele. Ok? Ouvistes? Preste atenção. Eu tive que destornar o valente da coroa das estrelas para eu me tornar o que eu me tornei. E a fama do homem vai aumentar nos próximos meses. Já estamos a ver os sintomas como a fama do homem está a crescer. Até outras línguas que não falam a nossa língua. Nas ruas de Kinshasa, vais ver os folhetos sendo colados com o rosto do homem. E os herenses é que vieram vos pregar o Evangelho. Não falo o Evangelho pregado pelas igrejas tradicionais, os batistas e sei lá, metodistas, iecas, ieras, iesas, ieu e católica. Os chamados protestantes, não. Mas depois dos protestantes, que duraram muitos anos, o primeiro país que entrou aqui para vos anunciar um evangelho de poder, sem poder, evangelho da macumba, mas falando do poder, são eles. Depois é que vieram os brasileiros.
Eu não sei, a Universal e o Jorge Tadeu quem entrou primeiro aqui. Depois começaram a vir os pentecostais brasileiros. Se não esses pentecostais antigos aqui de Angola. Esses nunca falaram de poder antes. Não tinham coaching. Eles como são a mãe do pentecostalismo, continuavam assim, a oscilar entre a tradição e o novo. Mas geraram filhos que desprezaram o tradicional e tomaram o novo e acrescentaram uma parte deles, que acreditaram nas evidências do Espírito Santo, a 100%. Não que eles são de Deus, tudo mentira. Então primeiro foram os congolenses. Por isso veio aquilo que você sabe angolano, Palanca, cada rua uma igreja, Mabor, Petrangol e outros lugares. Depois é que começaram a vir os movimentos do norte, da América, a partir daí Brasília, não sei quem, América Latina. Por causa da língua não houve um impacto muito grande. É assim. Como é que é? Você não conhece a história? E agora? Nós viemos em pó. E é no ringue. E essa imposição não é outra coisa. Não são lábias, não. É no espírito. E no ringue nós vencemos e cortamos a cabeça do escorpião. E tomamos a coroa que estava em cima do escorpião. E a coroa tem 12 estrelas. E essas estrelas são pedras preciosas. Oh, aleluia. E brilharam na cabeça do homem. E a sua fama vai crescendo até nos confins. Mas ainda é a coroa das estrelas. Em breve, vamos cortar o quarto monte. E vamos tirar a coroa que ele carrega na sua cabeça. A chamada coroa da lua. Ele teria roubado a minha coroa. Quando eu dominei, aleluia, a prostituta mãe já devia tomar a coroa dele. Mas eles fugiram com a minha coroa. Eu vou resgatar a coroa do Império Romano. Eu vou tomá-la. E esta coroa tem 13 joias. Aleluia. E a terceira joia é a safira. O símbolo da sabedoria. E a lua vai brilhar. Não brinque então com Elias. Mas há uma coroa das coroas. A coroa do sol. E já estamos lá. Vocês vão ver como é que a fama do homem vai aumentar depois de tomar a coroa da lua. A safira. O azul. A sabedoria. Oh, profundidade das riquezas. Tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Mas nós precisamos tomar a coroa também da ciência de Deus. Já temos, ou teremos em breve, da sabedoria de Deus. E vamos tomar da ciência de Deus a coroa do sol. A maior glória. Ou então a mãe de todas as glórias. Uma é a glória das estrelas, e outra é a glória da lua, e outra é a glória do sol. E uma glória difere da outra glória. A glória da segunda casa é maior que a primeira. E a glória da terceira casa é maior do que a segunda e a primeira. Essa é a mãe das glórias. Custe que custar. Essa é a prominência mundial. Nos 4 cantos da terra, o homem será conhecido. E a sua igreja também. E o nome do Senhor Jesus será grande, desde o nascimento do sol até o pôr do sol. Ouviram? Duvido que alguém alcançaria essa prominência sem Deus
e sem o diabo. Ou é com Deus, ou é com o diabo. Quer um com o outro, são pactos. Ouviu? Tem que fazer pacto com Deus para vencer. Pois o nosso Deus é Deus dos duelos, Deus dos pactos, que cumpre a sua palavra. Aleluia. Nas duas coisas imutáveis, é impossível que Deus minta. E eu fiz um pacto com Deus. Veja só, o primeiro pacto durou 18 anos e tomei a coroa das estrelas. O segundo pacto vai durar 4 anos e vou tomar a coroa, aleluia, da lua. E o terceiro pacto vai durar mais 3 anos e meio. E vou tomar a coroa do sol. Mabuidie! Uma vez, quem é que vai ficar de pé? É quem? Já estou vos avisado de antemão. E alguém pode dizer que este homem é um aventureiro. Como assim um aventureiro falar com tanta convicção? Ontem eu preguei e eu disse assim: é mais fácil vocês acreditarem no que eu falo do que os antigos. Não estou a falar os antigos, estou a falar a antiga igreja. Eu falava das coisas que hoje existem e ontem não existiam. E sem esperança, na contra-esperança. E muitos acreditaram. E hoje estão a ver. Hoje vocês estão a ver o homem que tem uma coroa na cabeça. O homem se tornou famoso e poderoso, assopra. A doença está a sair. Os surdos ouvem, os mudos falam, os paralíticos andam. Vais duvidar o quê? E ele está a fazer promessa que em breve terei a segunda coroa. Se ele já tem uma coroa. É? E ainda está a dizer, depois terei a terceira coroa. Se já tem 2. Está a ver? A outra está em cima. Daqui a pouco vai ter uma outra em cima. Depois as 3. 3 coroas. Pá. Coroa da estrela, coroa da lua, coroa do sol. E o brilho das 3 coroas são diferentes. A lua brilha mais que as estrelas. E o sol brilha mais do que a lua. Mabuidie! Mambo! Uma é a coroa dos presidentes. E outra é a coroa dos príncipes. E outra é a coroa dos reis. O que é que vocês acham? Você vai encontrar isso na antiga Pérsia. Ou então na terra dos caldeus. Existiram essas distinções, essas qualificações. O rei tinha presidentes, príncipes. E ele que era o rei. E tem o rei dos reis. Rei dos reis e Senhor, te entregamos o nosso viver para te adorar, oh Rei Jesus. Pois eu nasci, oh Rei do Rei, meu prazer é te louvar. Então, os cristãos hoje, os verdadeiros cristãos, eles também se comportam como Jeremias, como Asaf. Eles acham que os ímpios estão a prosperar, acham que os ímpios têm boa vida, acham que os ímpios têm paz. Mentira, eles não têm nada disso que eles mostram. A prosperidade deles, segundo Deus falou a Asaf, dos ímpios, a prosperidade dos ímpios, é laço para eles. É um terreno escorregadio. Eles vão escorregar em cima das suas riquezas e vão bater com a cabeça no chão, vão morrer. É veneno. A fama é espada nas suas gargantas. O poder do diabo é veneno para eles, que vai lhes matar. Estão a entender? Deus falou a Jeremias: se te fatigas correndo com homens que vão a pé, como poderás competir com cavalos? Se tão somente numa terra de paz estás confiado, o que farás na enchente do Jordão? Jeremias 12, 5. Ouviu? Depois que ele murmurou,
Depois que ele viu a riqueza dos pobres, dos pecadores, a paz, a prosperidade, e Deus lhe falou: estás cansado? Fatigado significa cansado. Te fatigas? Te cansas ao correr com os homens? Deus falou: são homens que estás a correr com eles. Ainda tem uma outra corrida com os cavalos. Você sabe qual é o simbolismo que os cavalos carregam? Então, a natureza, sei lá, dos cavalos é a velocidade, é a força, é a resistência, é tudo que os homens não têm. O cavalo te corre não sei quantos quilômetros sem parar. Entenderam? O cavalo tem uma resistência incrível. O cavalo tem uma velocidade incrível. Então, Deus falou a Jeremias: tudo que você está a passar, esse é o começo. Ainda tem muitas lutas. Estás cansado com as pequenas lutas, então você não vai conseguir as grandes lutas. Eu estava na Lunda. Vou terminar minha mensagem com meu testemunho. Em 1999, no mês de março, eu fui para as Lundas. E das Lundas, aí no Lusamba, fui transferido no Tuasa. Quem é da Lunda sabe onde é que fica Tuasa. É um projeto minério, né? Fui lá no Alfa 5, com segurança minéria. Gente que fazia proteção aí ao projeto Lusamba. E eu, depois de 4 meses, fui colocado num lugar onde tinha muito dinheiro. Nós guardávamos a boia do comandante, o irmão de João de Matos. E lá, como não tem ponte, as pessoas que atravessavam lá, e tinha muitos negócios no outro lado do Muxinda, por causa da ponte que foi estragada aí no asfalto, na estrada principal. A UNITA tinha partido a ponte, ninguém passava, estava tudo minado aí. Então as pessoas, para irem de carro, ou então com mercadoria para Muxinda, tinham que passar na estrada que vai para o quem? Para Capenda, como é? Para Tuasa, pronto. Aquela era uma estrada do quem? Da empresa. Porque explorava diamantes aí. Aí no Riquango. Depois Lulo. Aquela toda a área aí. Então, no meu tempo não era Lulo, era Soquão. E eu estava no Lulo, na foz do rio Lulo e Rio Kwanza, onde nós estávamos. Tem um bairro aí, tínhamos lá aquela posição. A gente fazia travessia das cargas. Zairenses, parentes dos generais, comissários, passavam aí. E eles pagavam uma taxa da boia. Esse dinheiro era repartido, uma parte para nós e uma parte para a chefia. Tudo era legal. Aleluia. Somente estavam naquele posto. Então eu tinha muito dinheiro aí. Prova de que eu saí de lá. O Delfo 5 vão querer vir me processar. Vão falar: você vê? Então vamos falar. Eu levei lá $10.000. Eu saí de lá com $10.000. Por quê? Porque eu não me prostituía, não bebia, não estava na moda, andar atrás das roupas que vinham da África do Sul. Só uma sandália de $100, um calção $100, uma camisola $50, 100. Eu não. Eu disse: chefe, você está maluco? Que eu vou gastar tanto dinheiro aqui? Eu vou comprar no Rock. É no Rock quando eu for. Os meus colegas achavam que eu era muito agarrado. Primeiro que nós não tínhamos autorização de meter roupa civil lá. Noite e dia, porque é lugar de conflito, de guerra. Então estávamos sempre fardados. Só tínhamos autorização de meter roupa civil, uma camisola, aqui em cima, na base. Quando estávamos de folga. Com as botas e uniforme, calça de uniforme. E a arma ao lado. Aquilo era mercenarismo puro. E eles queriam que eu comprasse roupa para encher e tal. E eles como faziam furadas para ir lá se prostituir nos bairros, no Muxinda, onde tinha muitas zairenses.
Então compravam muita roupa, metiam, fugiam. Passava lá o dia a se prostituir, vinha bêbado. E eu sempre a guardar o meu dinheiro. Os gajos ficaram com inveja. Eles disseram assim, esse homem não gasta o dinheiro. Se nós que gastamos ainda temos um bocado. E ele que não gasta. E estavam a fazer tudo para tentar me tirar dali. E eu lhes falei, meu irmão, preste bem atenção. Eu vim aqui por um decreto, ok? Quem me mandou aqui é Deus. Ah, vamos te tirar. Eu disse, eu vos desafio. Só vou sair daqui quando eu ir embora de férias, ok? Fizeram tudo, não conseguiram. Eles só disseram, o power dele é muito grande, esse homem. Um já havia me perguntado, mas esse feitiço assim fizeste aonde? Eu disse, qual feitiço? É palavra, é Bíblia. Ah, mas nós todos somos da igreja. Sim, vocês não conhecem o Deus que vocês buscam. Eu conheço. Ok? Eles tinham mulheres, para além das namoradas, tinham mulheres. Ok? Tinham boas, pá. E essas mulheres gastavam muito dinheiro. Então, ó, falei mesmo disso do Alfa 5 para quê? Calma aí. Era para falar o quê? Algo que eu estava para falar. Ah, quando... Então, eles para me tirarem dinheiro, como não conseguiram, então começaram a alugar prostitutas para conseguirem penetrar. Então, prepararam uma prostituta que veio de Luanda. Disseram, olha, tem muita massa. Lhe entra só mesmo. Ataca ele. E a prostituta, eu estava na patrulha. Veio de Luanda, lhe prepararam já lá na nossa base. Estava até mesmo lá na base. No comando. Lá no como é que é? No Lusamba. Lá no Lusamba. Prepararam, como ele chegou lá, e disseram, vaza onde? Não, vou no Lula, olha, ainda bem. E ele tem aquelas prostitutas que tinham uma presença diabólica, claro, cheia de ornamentos satânicos, de pinturas rupestres. Disseram, ainda bem, vamos lá ver mesmo o cristianismo dele. Olha, tem lá um vigilante, de nome assim, 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 assim. Vai lá, tem lá os nossos... Vão te mostrar quem é ele. Pergunta no fulano, vai te mostrar quem é ele. Fizeram a cabeça da jovem. A jovem disse, ah, deixa comigo. Eu vou matar esse menino aí. E era uma jovem seropositiva. Mais tarde, morreu com HIV. Então, eu estava na patrulha. E quando voltei, os filhos do diabo me cercaram. Não frutas. Che, você afinal tem bons gostos. Oh, e como então assim? Não, frutas. Eles fortes. Só a menina que te perguntou aqui, que está vindo no... Ah, você não pode nem mais... Todos nós a tremer. Che, essa uma fruta afinal é assim. Eu? Ela te perguntou. Passou para a Muxinga, disse que vai vir amanhã. Para esperar. Não, fala ainda mesmo. Você lhe conheceu onde? Aquela mulher. Outro disse, poça, mão fruta. Mas eu disse, não, eu não conheço ninguém. Pergunta o nome dele. Eu disse, não conheço. Não conheço. Não, olhando você vai reconhecer. Amém. Então eu esperei. Eu pensei que é uma conhecida, uma parente, não sei o quê. Eu, como estava de folga, lhe esperei. E nós tínhamos um Django, onde eles iam lá conversar com as suas visitas. Eu não recebia visita. Um Django fora da unidade. Fora da base, aliás. Dentro da base, mas distante das casernas. Então, eu estava lá à espera dela. Estava lá com o meu amigo, que era um adventista e tal. Só que o gajo é um traidor. Quando ele viu a menina veio, ele se retira. Como quem dizer que, fica aqui. Ele veio. És uma fruta, assim. Olha. E eu pergunto, onde é que você me conheceu? Não, quando eu cheguei no Lusamba, aí no Quango, os teus colegas me falaram de ti, que você é uma boa pessoa.
uma pessoa de coração grande, que pode me ajudar. Eu estou à vida em Luanda, deixei uma mãe doente e uma bebê sem leite para vir trabalhar, para ver se consigo alguma coisa para ir ajudar a minha família. E tu podes me ajudar. Mas que ajuda que você quer? E eu estava pensando que ajuda espiritual, para orar para ele e tal. Que ajuda? Não, epá. E ele abriu o jogo. E ele disse assim, ajuda esse. Tu me dás um valor. E eu vou fazer negócio. E depois de um tempinho, você que sabe quanto é que você vai terminar o tempo, eu vou vir com os lucros e com... Como é que é? Tem os lucros e tem a base. Eu vou tirar a base, vou entregar, quer dizer, o dinheiro inicial, né, dos negócios. Vou te devolver. E vamos dividir os lucros. Se me deres um valor a mais, é melhor, porque os lucros também serão maiores. Eu vou trabalhar, vim para trabalhar, me ajuda. Me ajuda, Alfa. E também nessa ajuda do negócio, eu estarei à tua disposição. Se você vai me alugar uma casa, eu serei a tua mulher. Vou te lavar roupa. Em vez de estar a comer toda hora arroz aí com hambúrguer aí dos tropas, eu te faço uma boa bilada. Uma lição bem estudada. Olha, não consegui lhe responder nem sim nem não. E eu comecei a estremecer nas bases. Se vocês, meus inimigos, pensaram que esta é uma fraqueza, isso aconteceu no ano 98 e 9. Já está andando tudo fechado. E os meus inimigos vão falar, olha, afinal tem uma fraqueza. Dá muito tempo. Então, a minha estrutura, eu já estava há sensivelmente 5 ou 6 meses. Eu fiquei lá 10 meses. Na Lunda. Então estava mais ou menos há 8 meses ou 7. Uma coisa assim. Sem fazer sexo. Sem se masturbar. Sem ver pornografia. Como lá não tinha vídeos nas matas, então meus colegas viam aqueles livros aí, aquelas revistas de pornografia. Eu não. Só orar e a jejuar. Ia trabalhar, claro. E já estava cheio de massa. Os meus colegas a caçarem meu dinheiro. Eu andava com... carregava o dinheiro no bolso do quê? Do calção que estava dentro. Em cima estava o uniforme. Tinha um calção jeans, onde estava lá o saco do cumbu. Aquilo começou a levantar o volume, se dava um toque. Eu mudei, separei. Ímpio é terrível. Ímpio é invejoso. Então, estava no bolso da frente, né? O bolso começou a ficar volumoso, se dava um toque. Olha, tá cheio. O outro me disse assim, é melhor rezar que não venha unir aqui. É como? Disse, o dia que vier a UNITA aqui, eu vou fugir a tua atrás. Quando eu tiver que você está fugindo, eu vou fugir. Quando chegar na mata, eu vou te dar um tiro. Pum! Vou te tirar a roupa. Vou tirar o dinheiro. E vou... Eu falava, vocês não me aguentam. Vocês não me aguentam. Enquanto eu estiver aqui, o UNITA aqui não chega. Nós... chocamos com a UNITA. Eu não. Eu nunca choquei, mas os outros... Tiveram pessoas que morreram, colegas. Bases que foram atacadas pela UNITA. E a UNITA temia mais Alfa do que o próprio Fá. Quem esteve lá sabe. Porque eles, a UNITA chamava aos Alfas os mercenários do regime. E tínhamos a mesma formação dos mercenários, dos sul-africanos, portugueses, aqueles comandos. Hein? Ok, comando Búfalo. Escuta muito bem. Minha estrutura tremeu. Minhas fraquezas se revelaram, ou então a carne. E ele deu conta
E ele começou a me olhar de baixo para cima. Toda a prostituta sabe, né? Ele tem a estratégia de ver a reação da pessoa presa. E ele viu, faltou a dizer, consegui. Se fosse no tempo dos telefones, ele ia ligar naquele indivíduo que lhe mandou e ia dizer, olha, está consumado. Porque ele viu o meu silêncio. Ok? Mas a única coisa que eu fiz, para eu me livrar dela, ele dá uma promessa. Ele dizer, olha, falamos à noite. E eu disse, veja só, veio dormir aí. Muxinda é do outro lado do rio. Deve ser uns 8 quilômetros, ou como é depois do rio. E tinha lá um bairro dos pobres. As únicas pessoas que estavam lá eram as mulheres dos meus colegas. As namoradas, que eles alugavam casas aí. Casas mesmo assim de capim. E ele já tinha, estava tudo preparado. Já tinha uma casa onde ele passaria a noite, que é para se prostituir comigo. E eu disse, vamos tratar esse assunto à noite. Ah, já sabe, à noite é o quê? Como disse Paulo, os que pecam, pecam de noite. E eu tive que me retirar às pressas, por causa do meu corpo que já não estava a suportar. E ela deu conta. E ela foi no bairro, e eu entrei na base, e eu dobrei o joelho. Uma força me levou a orar. E uma voz disse, ora. E eu me prostrei. E eu abri a Bíblia. É incrível. Eu fechei os olhos e disse, fala comigo, Senhor. Me ajuda, Jesus. Não me deixa cair em tentação. E eu abro a Bíblia e me deparo com 12 de Jeremias 5. Aquela Bíblia que eu apresento aí, que deram tiro no meu colega. E naquela Bíblia, uma Bíblia assim, média, né? Não é daqueles pequenos, mas assim. Se te fatigues correndo com homens que vão a pé, como poderás competir com cavalos? Se tão somente numa terra de paz estás confiado, o que farás na enchente do Jordão? Eu comecei a chorar. Eu logo entendi o recado de Deus. Isso que você está a viver agora é como correndo com os cavalos. 8 meses, sei lá, 7 meses sem fazer sexo. Estás a chorar. Sabe quanto tempo você ficarás sem mulher? Naquela altura eu não entendi a outra parte, eu entendi a outra. Que só esse bocado de tempo estás a clamar, porque eu depois falei comigo, Senhor, já não aguento mais. É muito tempo. Já não aguento mais, Senhor. Já não aguento mais. Já não aguento mais. E ele disse, se te fatigas correndo com homens que vão a pé, como poderás competir com cavalos? E eu senti aquele demônio que estava próximo de mim fugiu. E porque o demônio fugiu, as minhas forças se renovaram. Então, neste quesito, ouviram? Se correndo com os homens que andam a pé te fatigas, o que farás na competição dos cavalos? Se numa terra de paz estás confiado, então, e na enchente do Jordão, como será? Ouviram a realidade dos factos? Assim como Deus falou a Jeremias, também um dia, contei a minha experiência, e graças a Deus, eu não caí em tentação. Já contei essa experiência, esse testemunho várias vezes, que eu fui depois falar com ela e depois lhe evangelizei. Ela ficou chateada, morreu como minha inimiga. Não falava, pelo menos quando estava lá, né? Deixou de falar comigo, porque eu lhe falei do amor do homem da cruz, em que a sua alma era mais importante do que o sexo, os prazeres, em que não sei quem, e eu lhe garanti lhe ajudar, sem compromisso, não em dinheiro, dinheiro. E eu disse, eu tenho comida, eu posso te dar comida, quando não tiver comida, fala comigo, eu vou te mandar frutas, comidas aí.
Como quem ele disse, eu quero dinheiro ou eu quero comida? Então depois começou a se prostituir já com os mais fracos, né? E ela já morreu com HIV. Eu tenho certeza também, aquele rapaz já morreu também. Então, essa é a história que não te contaram, que eu te contei, mas que eu resisti à tentação. Agora veja, se não se cumpriu a palavra de Deus. Sabe, eu fiquei 10 anos trabalhando lá e nos 10 anos não se me envolvi com nenhuma mulher, não me masturbei, depois voltei, encontrei a família. Em 2009, a mulher morreu e eu fiquei 7 anos. Ouviu? Essa é a corrida com os cavalos. 7 anos. Eu em pouco tempo estava a lamentar. Não aguento mais, Senhor. Agora 7 anos. Não havia mais. Vocês conhecem toda a minha história. É assim. Quer dizer que todas as provas que você está a passar agora é preparação para maiores provas. Só que toda prova tem a sua bênção. E a bênção só virá se você passar na prova. Entenderam? Esse é o recado que eu trouxe do céu para vocês. Aleluia. Que recado bacana. Grande recado. Alguém está a gemer agora aí? Não tira comparação com o ímpio, tá? Não olha a falsa pai dos ímpios. Cuidado com a falsa pai dos ímpios. Você está a ver o exterior, mas o interior não. Não olhe a prosperidade dos ímpios. Eles venderam suas almas para terem isso, essas riquezas. Tu tens paz, então se contenta com o pouco que você tem. Coma alegremente o pão seco que você tem, o bocado seco. Amanhã terás o bocado molhado. Eu estou a me contentar agora com a coroa das estrelas. Mas a trabalhar. Daqui a pouco terei a segunda coroa. E vou me contentar com as duas coroas. Mas a trabalhar. Quando eu tomar a terceira coroa, vou me contentar com ela. Aleluia. Que coisa linda. Aleluia. Deus enviou seu Filho amado para nos salvar e perdoar. Alguém já disse, tens que começar a falar com esse homem para moderar a linguagem. E o rapaz disse, vai me chutar. Ele vai me chutar. Hoje a minha linguagem foi moderada. Mas não recebi conselho de ninguém. Porque eu não aceito o conselho dos humanos. Só aceito o conselho do alto. Aleluia. Nous t'aimons beaucoup, tonton apôtre. Nous t'aimons. O cachorro voltou ontem. Eu te falei, Cleusa. Eu disse, fica atento aí, já vai começar a ladrar aí na porta. A palavra que não volta vazia, sem primeiro prosperar naquilo que a enviei. Minha palavra é uma ordem, é uma lei, é um decreto. Eles querem que eu modero a linguagem. Digo, tem coisas que eu falo que não devia falar abertamente. Tinha que falar mais assim, tá vendo?
Quem é que tem que maquiar a verdade, escondê-la atrás do quê? Das parábolas, dos enigmas, das mentiras. Você que está doente como a Dorca, receba a cura agora. E eu enviei a minha palavra, e a minha palavra está a vos curar agora. Oh, minha palavra, começa a curar todos que estão doentes aí. Minha palavra, cura todos. Recebam a minha palavra, e a minha palavra vos cura. Ele enviou sua palavra, e a sua palavra os curou. Sejam todos curados. Receba. Meu sobrinho está no estado de coma. Acorda. Estou com dor das articulações. Estavas. E todos vocês estavam a sentir dores. Que tinham caroços. Que não conseguia fazer alguma coisa. Que sentia dores. Procura as dores. Procura o caroço. Faz movimento. Surdo começa a me ouvir. Vocês viram uma surda de que se drogava e saía, ficava fora de casa. Voltou a ouvir. Plenamente. Oh, aleluia. O paralítico levanta-te e anda. O surdo começa a me ouvir, o cego começa a ver. Você que só escrevia, via as letras com óculos, tira os óculos e começa a ver sem óculos. Tive dores reumáticas com a presença do Pai. Receba a palavra, você que está a pedir. Até você que está a pedir cura dos cachorros. Já mandei palavra. Os animais estão doentes? Estão curados, ok? As plantas estão doentes? Estão curadas. Lá na plantação, lá no sítio. Ok? E ele enviou a sua palavra. E a sua palavra os curou. Manda o teu testemunho agora. As evidências da cura são visíveis, manifestos entre vocês. E eis que eu opero uma obra nos vossos dias. Se alguém vos pudesse contar, vocês não acreditariam. Ainda bem é que nos vossos dias. Nos vossos dias. Aleluia. Amém? Você que está a pedir uma bênção aí. Eu estou a dizer, receba o que você está a pedir. Ontem, quando decretou Elias, o meu cachorro que estava doente veio correr no meu corpo, ficou curado. É, Adelaide? Quem decretou? Você ou Elias? O decreto que está a fazer estragos para os ndoques e abençoar os homens de boa vontade. Hã? Como uma simples fotografia de um homem seja um problema para a Terra. Não, mas ele não é somente um problema para a Terra, é bênção para a Terra. Está consumado. Conheço Cristo Luiz Assanama. Canta moyo. Yeah, 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 yeah. Oh, Luiz Assanama. Luiz Assanama. Luiz Assanama. Conheço Cristo Luiz Assanama. Está consumado. Eu acho que já estamos em cima da hora. Mas logo nos encontramos
às 21 horas, tempo de Angola, eu voltarei aqui.